Salve, salve, galera! Hoje a resenha é com Mad Show. Mad Show, chique demais. Bom dia, Márcio, tudo Bom bem? dia, tudo bem? Prazer aí participar do seu canal aí, poder contar um pouquinho da minha trajetória de carreira, de vida, né? Vamos ver se a gente consegue aí inspirar outras pessoas. Então, Vamos pra cima. Vamos pra cima. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, tá? Por estar aqui com você, por você disponibilizar esse seu tempo para gravar com a gente sabe que é corrido. Agradecer você por estar aqui comigo. Que Deus abençoe você e a sua família grandemente, sempre. bem, E vamos de resenha. é isso aí, vamos embora. Vamos começar do Madison, falando sobre o Madison. Não o Mad Show, o Madison. Lá em Volta Redonda, quando nasceu lá, Terrinha Natal, dia 21/5/86. 86. Pessoal, Wikipedia, tá errado, hein? Vamos corrigir lá, eu sou 86, não sou 85 não. tem a mesma idade que eu. Mesmo mês, hein? Do dia Mesmo 30, mês, olha aí que 21. coincidência. E eu queria saber como que foi a infância do Madison lá em Volta Redonda. Cara, eu tive uma infância muito proveitosa, né? Que é o que a gente costuma brincar aí nas redes sociais, que é, né? Brinquei de tudo quanto é piques que vocês imaginam, pique-esconde, pique-cola, pique-bandeira, queimada. Mas o principal mesmo era jogar bola na rua, um golzinho, né? Então eu aproveitei muito a minha infância, porém meus pais, né, de uma família humilde, sempre tiveram dificuldade, né, para dar aquilo que a gente imaginava, que a gente queria, mas o principal que meu pai falava era o pão de cada dia, né? Então a nossa brincadeira era ir para rua, era estar com os amigos, se divertir. Tive poucos brinquedos, né, e os poucos que eu tive também era criado por alguém. Era fabricado mesmo. Fabricado, a gente tinha um tabuleirozinho que a gente jogava com a moedinha assim, aí depois veio como é que é o nome? Aquele que bate com a bolinha assim com... É o botão. o jogo de botão, mas aí também não tinha condições de comprar. Então assim, eu vim de uma família humilde, né, e quando eu comecei a jogar bola na rua mesmo, e aí até os meus amigos falavam, putz, meu apelido era Micão, em Volta Redonda. E eles falavam, pô, Micão, você tem que fazer um teste em Volta Redonda, pô, Micão, você tem que fazer um teste no Flamengo, no Botafogo e tal. E os anos foram se passando porque eu achava que aquilo ali pra mim era só uma brincadeira. Eu não tinha noção do que as palavras estavam falando ali, do que as pessoas estavam vendo. E eu com, sei lá, 9, 10 anos, eu já jogava no meio da molecada grande, né? Aí eu ia pra quadra e já desenrolava, né? Então a gente brincava muito de gol dentro da área, na quadra. E eu tava sempre no meio ali da molecada, da rapaziada mais velha. E os caras às vezes me escolhiam pra jogar e tal, né? Então assim, aí foi quando eu comecei a me dar conta, né, de que eu tinha algo de especial, né, com o futebol. E aí, quando eu entendi isso, aí meu pai, né, começa o buchicho, né, a resenha toda, ó, filho do fulano joga pra caramba. O pessoal do bairro te conhece, o pessoal do bairro vai se conhecendo, aí vai na quadra, aí o filho do amigo do meu pai fala, ó, o fulaninho joga pra caramba, e assim vai indo, né? Até que chegou no ouvido do meu pai e falou, ó, cara, tô falando aí que você, né, faz isso, pô, quer tentar? Vai que vai. E aí, cara, eu passei por N escolinhas, né, até chegar ao Volta Redonda mesmo, para resumir, eu fiz diversos testes, né, eu joguei salão, né, no Rio, joguei em 2 clubes no Rio, no salão, que era mirim infantil, que foi no Coimbra da Penha, não sei mais se existe, e o Santo Antônio de Ramos. E ali do Santo Antônio de Ramos eu fui fazer um teste de salão no Flamengo. Passei, só que era 3 vezes na semana. 2 de treino e 1 para jogar. Aí meu pai falou, aí não dá, pô. Aí fica difícil. Se desse para ir de bicicleta de Volta Redonda até o Rio de Janeiro, eu ia.
Mas aí ficou pesado, ficou puxado, a gente tentou ir um mês, mais ou menos, e eu falei, ó, não vou ter condições de bancar isso não. Pra você ter uma ideia, eu ia pra Gávea, eu ia com uma coxinha na barriga, treinava e voltava com uma coxinha. Meu pai muitas das vezes deixava de comer para poder eu comer. Então, assim, foi uma infância muito legal, né? Mas com aquela humildade que não tinha dinheiro, mas tinha o suficiente ali para sobreviver. Né? Que graças aos meus pais aí, eles conseguiam pelo menos botar um arroz, feijão, leite de casa. E aí veio, né, quando aí eu fui pro campo, aí do campo eu comecei a fazer testes em campo, aí eu fui no Fluminense, fui no Botafogo, né, fui na escolinha do Jairzinho, na época, e peneira, cara, peneira a gente sabe como é que é muito difícil passar. O tempo é muito curto. O tempo é muito curto, às vezes a gente nem participa direito. Aí você pega a molecada, todo mundo num intuito só, o cara vai pegar na bola, ele tá rezando pra pegar na bola. Pra quê? Pra ele não tocar pra ninguém, né? E essa era o esquema da peneira. O moleque pegava na bola e não tocava pra ninguém. Ele tinha que tocar. Fazer o nome dele, pô. Ele só tocava depois que ele driblasse 2, 3, entendeu? Ou tentava fazer uma jogada de efeito, uma batida na bola, enfim. Cada um na sua... Pra chamar atenção, né? Pra chamar atenção. Então a peneira é muito ruim. Eu sou contra hoje, tá? A peneira. Eu falo assim, vou pegar o menino para fazer uma peneira. Eu não indico, né? Ou o menino faz uma avaliação durante um período, ou então tô fora. Porque é frustrante. Frustrante, às vezes o moleque não entra, tem moleque que não entra. E daí, né? A última opção que eu tive foi entrar numa escolinha que disputava o campeonato de cidade, em Volta Redonda, e o Volta Redonda participava desse campeonato de cidade. E aí eu, num jogo contra o Volta Redonda, fui bem pra caramba, falando, arrebentei com o jogo, pô. Arrebentei com o jogo, fiz um gol de falta e tal. E aí, no final do jogo, o supervisor veio e falou assim, o nome do supervisor Roberto, falou, ô Micão, pega aqui meu cartão, semana que vem você vai lá e volta, me dá uma ligada, pensa direitinho, passa um período com a gente lá, daqui a pouco vai começar o Campeonato Carioca e tal. Cheguei em casa, putz, vou fazer esse teste aí. Quando é meu pai, meu pai falou, putz, meu filho, Volta Redonda tem alguns probleminhas de federar e de segurar o jogador, não deixa sair. Então, tinha o Volta Redonda tinha essa fama, né? Folclore, né? É isso. E aí, cara, ele olhou pra mim e falou assim, mas se você quiser ir, vai lá, faz essa avaliação. Se der certo, depois a gente vê. Aí eu falei, eu não tenho mais pra onde ir. E eu já tava viciadaço em futebol. Viciadaço. Aí eu falei, eu vou. Aí fui, cara. Foi a primeira vez que eu fiz físico na minha vida, que eu corri 30 minutos, parecia que eu tava morrendo. Ali você já tinha virado uma chave, era do que você queria fazer pra sua vida. Exatamente. Não, futebol. Queria ser jogador de futebol. E aí com 14, 15 anos, 14. Aí eu consegui me federar e tal, e aí disputei o Campeonato Carioca, né, no infantil, com Volta Redonda, aí fiquei infantil, juvenil, aí no meu segundo ano de juvenil, eu me profissionalizei no Volta Redonda, aí comecei a ficar migrando. Assim que eu iniciei o segundo ano de juvenil, eu já estava nos juniores, no primeiro ano. Então os caras me migravam para os juniores e para o profissional. Então eu ficava nessa escadinha, né? Vai ter um jogo do profissional, eu não vou participar, mas vai ter o dos juniores. Aí eu descia do profissional para jogar no juniores, eu já nem jogava mais no juvenil. E dali as coisas foram acontecendo, cara. As portas foram se abrindo, as oportunidades chegando.
né? Teve alguns momentos marcantes. Nos juniores a gente jogava a preliminar do profissional, então mais pessoas viam da cidade. E aquilo ali foi crescendo, eu fui também me capacitando cada vez mais, sempre gostei de treinar, né? Nunca dei migué, sempre. Eu queria vencer naquilo ali, queria sair dali do Volta Redonda, né? Foi o formador, mas a gente sempre né? Quer decolar. E o Volta Redonda abriu essas portas para mim, sou muito grato até hoje, né? Pelo Volta Redonda, sempre que eu posso eu estou falando sobre, né? Pela oportunidade que me deu e por ter acreditado, né? No meu potencial, me profissionalizei, foi meu primeiro salário de carteira assinada, ganhava quase 1 milhão no Volta Redonda. Quase 1 milhão, era R$ 260. Meu primeiro salário foi esse valor também. R$ 260 e, cara, o cara ainda rachava ainda. Vinha 130. Desconto, não dava nada. O imposto passou forte ali. Mas aí, cara, a gente, na adolescência ali, né, virando a chavinha também com 18 anos assim, a gente só queria pegar esses 130 aí, dava 30 pra minha mãe, ficava com 100, e ia comer churrasquinho. Tudo que a gente não podia comer com R$ 100, comia. Aquela época era tudo barato. Eu lembro que a gente deixava de andar de ônibus para andar a pé, ia até o mercado, comprava uma coxinha desse tamanho assim, ó. Chegava em casa, ó, relaxado. Então, assim, a gente usava esse dinheiro, né? Eu falo a gente porque tinham mais 3, 4 amigos meus que também se profissionalizaram, subiram pro profissional, né? Só que não vingaram, não deram sequência na carreira. E a gente falava, putz, a gente ia de sexta-feira, saía do treino, aí ia pro a gente conseguia comer um churrasquinho. E aquilo era gratificante. Era pouco, mas era o pouco que satisfazia a gente e deixava a gente feliz pra caramba. Então esse foi a minha primeira parte, né, de carreira no Volta Redonda, né, e a infância, que 90, posso estar falando errado, mas 95% dos atletas passaram dificuldades na infância. Mas só abrindo um parênteses agora aqui, eu acho fundamental, na verdade, essa parte que você falou. Não é se vitimizando. Não. Você está contando a sua realidade, que é a realidade de muitos, da maioria, na verdade. Alguns até muito mais que eu. E as pessoas não gostam muito de tocar nesse assunto, porque gostam de vender já o cara pronto. Sim. Quando ele chega, aquele cara que já está no time grande, já está. Mas o processo até chegar ali, ele é árduo. Exatamente. E eu acho legal falar, eu acho que não tem que abdicar de contar a sua história. Porque é bonito, cara. É bonito porque depois que você chega